Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu estou ótimo, graças a Deus. Começou aí a fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana e os brasileiros estão indo de mal a pior, né? O único brasileiro vencer nessa rodada ainda, porque ainda vai ter o Palmeiras e o Flamengo jogando, mas até o momento foi o São Paulo. O Corinthians perdeu. O Fortaleza perdeu na Libertadores pro Racing 3-0, levou um sacode em casa. Tivemos o Botafogo perdendo para a Universidade do Chile de 1-0 fora de casa. O Corinthians perdendo em casa na Sul-Americana. O Vasco empatando em 3-3 num jogaço onde teve um golaço do Coutinho, uma baita assistência. Que assistência linda do Coutinho. Mas hoje nós estamos aqui para falar do São Paulo. São Paulo vence o Talleres por 1-0 fora de casa. Bom resultado. 1-0, vitória. Começar com o pé direito, vitória. Cara, mas tem as nossas ressalvas a respeito desse time, mais precisamente a respeito do Zubeldia, mas isso fica para daqui a pouquinho. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Não se esqueça de conferir os nossos vlogs que vão sair mais e mais ainda a respeito de cada jogo que está acontecendo aqui na J-League japonesa. Venha ver como que é a atmosfera dos estádios, como são a estrutura e como que é também acompanhar um jogo diretamente dos estádios, beleza? Também não se esqueçam de assistir o nosso Lado B, o canal, o quadro de entrevistas que nós temos aqui, falando com cada um dos atletas que estão participando dessa mudança aqui, dessa evolução, desenvolvimento de futebol aqui no Japão, atletas brasileiros, profissionais da J-League, também de futsal, estamos falando com o pessoal brasileiro, a comunidade brasileira como um todo envolvida aqui no desenvolvimento esportivo no Japão, beleza? Então vamos lá. Cara, o São Paulo jogou, foi lá, a escalação que a gente viu, que o Zubeldia colocou 3 zagueiros, uma escalação boa. Eu gostei da escalação. O Oscar voltando, o Oscar que não tinha participado da primeira rodada ali do Brasileirão, no empate com o Sport. O Oscar voltou, o Ferreirinha foi adicionado, saiu o Luciano. Uma boa escalação, uma escalação bem ofensiva, assim, no papel. Mas o que a gente viu não foi isso. Viu um São Paulo muito lento no meio de campo, o meio de campo faltando muita transição, pouca velocidade quando tinha a chance. O São Paulo hoje teve diversas chances de contra-ataque, mas não conseguia, porque não tinha, só o Ferreirinha do lado esquerdo não estava dando conta, precisava de algum velocista ou alguém mais agudo do lado direito, e quem estava lá era o Cedric e o Ferrarese, e os dois não são tão velozes, não desenvolvem, e mesmo quando a bola chegava no pé do Ferrarese, ele tentava fazer alguma coisa e não conseguia. Também o Cedric também não é tão agudo, não dá tanta profundidade que o jogo pedia. Então, o São Paulo tem um gol feito com uma assistência do Oscar. O Caleri faz o gol, mas o Oscar estava impedido. E depois disso não criou muito. Demorou para finalizar, chutar. E a gente imaginava que o Zubeldia tinha observado isso e que no segundo tempo voltaria, talvez com algumas substituições, para poder promover mais o ataque do São Paulo, sabe? Poder talvez tirar ali o Luiz Gustavo, que não estava tão bem na partida, colocasse o Bobadilha, ou então o próprio Marco Antônio, para talvez ter uma transição mais rápida, tirar o Cedric e colocar, embora eu não goste tanto dele, mas ele dá mais profundidade do que o Cedric, o Igor Vinícius, entendeu? Ou até mesmo a molecada da base, tem o Alves, o Ferreira, deixasse os dois Ferreira, o Ferreirinho e o Ferreira nas pontas, porque o lado direito do São Paulo estava dando muita opção ali para poder atacar, conseguir atacar bem, criar boas partidas, boas oportunidades, boa jogada. E nisso daí a gente viu um Talleres voltando no segundo tempo melhor. O Talleres atacando, o Talleres estava chutando, finalizando muito de fora da área, teve umas 2 ou 3 finalizações que passou muito perto, até mesmo no final da partida, quase acabando ali nos acréscimos. Eles foram para cima por tudo ou nada, perdendo de 1-0, quase empataram. O árbitro também ajudou, né?
Tá louco, deu uns acréscimos ali 4 minutos e quase mais um pouquinho deixava até empatar. Tá louco, tio. Mas num todo, um resultado importantíssimo e um ótimo resultado. 1-0. Lembrando que no ano passado o São Paulo começou, estreou contra esse mesmo time fora de casa, perdendo por 2-1. Tudo bem que foi circunstâncias diferentes, mas a equipe não estava muito bem também, não estava vindo num momento bom, numa eliminação ali para o Novo Horizontino também no Campeonato Paulista. O Carpini vinha mal já era uma das últimas chances dele, tanto é que após essa derrota aí, passou acho que mais um jogo, ele foi demitido, e ali vem o Zubeldia, faz uma ótima campanha na fase de grupos. Tem tudo essa questão. Então, se comparar os inícios do ano passado, os times estavam mais ou menos em momentos semelhantes, não estão em alta, mas o São Paulo conseguiu fazer um ótimo resultado. Então não tem como a gente também falar que foi um resultado ruim, porque o Zubeldia não conseguiu jogar. É Libertadores, rapaziada, é jogo difícil um atrás do outro. Vale lembrar aí, mais uma vez, São Paulo foi o único até agora que estrearam, que venceu os seus jogos, que conseguiram ir bem, que conseguiu ir bem. Tem ainda os brasileiros que vão jogar Palmeiras, Flamengo, o Bahia que vai enfrentar o Internacional. Então, talvez, com certeza, no jogo do Bahia e o Internacional, algum brasileiro vai vencer, ou pode ser o empate. Mas São Paulo tá bem, líder, cabeça de chave, 3 pontinhos. Tem que valorizar os 3 pontos, é uma competição difícil. Eu prefiro 1000 vezes ganhar os 3 pontos do que jogar bonito. É óbvio. Mas jogar um pouquinho melhor e ganhar os 3 pontos é melhor ainda, que convence, dá moral, coloca o time como um favorito ao título. Mas o São Paulo encaminhou muito bem esse início de competição. Tem tudo para no decorrer, com a volta do Lucas, talvez melhorar um pouquinho, mas vai depender também do nosso treinador, do Zubeldia, o quanto ele é corajoso, o quanto ele está com medo, o quanto ele é retranqueiro, o quanto ele vai ser meio que se acovardar por algum momento, sabe? Eu achei hoje ele um pouco medroso. Poderia ter tentado, se não sair aquele gol do Alisson, toda hora, cara, tava tendo essa sobra. Nos cruzamentos ali, a segunda bola sempre vinha ali na entrada da grande área e não tinha ninguém do São Paulo, né? Na oportunidade que o Alisson apareceu ali, ele conseguiu ter um espaço limpo para finalizar. E o São Paulo não estava explorando isso. Isso daí é o dedo do treinador falar, e também é um pouco da inteligência do jogador. Luiz Gustavo não avançava, o Alisson também não tomava essa posição, então ficava isso daí. Ia todo mundo pro fundo, e na hora dos cruzamentos, vinha ali a segunda bola, o rebote, que sempre a defesa estava disponibilizando esses rebotes, não tinha ninguém ali para fazer uma finalização de fora da área, um chute, e o Ferreirinha também, cara, não adianta querer sempre entrar com a bola. Ele teve uma oportunidade onde ele limpa 2 e se ele desse o chute, aquele chute característico dele, a chapadinha, ele poderia ter feito um golaço, mas ele não, preferiu fazer 1-2, tentar entrar com bola em tudo. Não dá, cara, chuta de fora da área. Uma das coisas que o Tadieres fez e quase conseguiu sair com um gol, abrir o placar, porque no momento em que o São Paulo faz o gol, o Tadieres estava mais perto de fazer o gol do que o São Paulo. São Paulo conseguiu achar esse rebote e o Alisson, numa felicidade e também contando com a felicidade do goleiro que falhou, que era uma bola super defensável, ele acabou falhando, abriu ali 1-0. E depois conseguiram segurar o placar. Então é isso aí, o que você comenta aí? Fala pra mim o que você, torcedor São Paulino, tá achando do Zubeldia, se tá na hora de trocar. Eu ainda acho que não tá na hora de trocar. Dá pra dar mais um voto de confiança pra ele. Dá pra gente aguentar, até porque não temos boas opções no mercado. Então sai Zubeldia, entra quem? Não sabemos. E dá pra gente tentar ser um pouquinho mais paciente enquanto os resultados estão vindo. Aí quando começar a cair muito mais, o resultado não vier, aí a gente já fica mais alerta, né? Mas é o que nós temos no momento. Vamos aproveitar, comenta aí, deixa o seu like. Tamo junto, é nóis.